Sublime, a Torre de Dom Ramírez, o grande feito de Truquetezindo Mendes Ramírez, contado por Gonçalo Mendes Ramírez, e tudo na mesma torre. Na torre o velho Truquetezindo pratica o feito e 700 anos depois, na mesma torre, o nosso Gonçalo conta o feito. Caramba, menino, carambíssima, isso é que é reatar a tradição. Gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou neste vídeo com mais uma obra da minha lista de livros que eu propus a ler em 2022 e eu estou trazendo esta segunda obra de um grande autor que é o Eça de Queiroz, um grande romancista português. Mas antes disso eu quero pedir para vocês darem like, compartilhem, acionem o sininho para receberem novos vídeos. Vamos lá, me ajudem aí porque dá muito trabalho fazer este tipo de vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, eu quero trazer esta obra aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui esta obra que é A Ilustre Casa de Ramírez, acho que fica melhor colocar aqui. Vocês podem perceber que aqui na capa ele já vai trazer vários retratinhos, antigamente se falava retrato, vários retratos da família aqui, de famílias antigas, e tem tudo a ver com a narrativa, porque a narrativa vai abordar a família Ramírez, uma família muito tradicional de Portugal. Ele vai dividir esta narrativa em 12 capítulos, vai trazer como personagem principal o Gonçalo Mendes Ramírez, que é um personagem que vai ter todos os seus ancestrais de séculos e séculos e séculos, ele vai trazer aqui. E o Gonçalo Mendes Ramírez, ele é conhecido ali na região que ele mora como Fidalgo da Torre. Fidalgo por pertencer a esta família tradicionalíssima de Portugal, e ele vai estudar em Coimbra, ele volta, e nesta região que ele mora, ele é conhecido aí como Fidalgo da Torre, porque nesta propriedade que ele mora, há uma torre muito imponente, muito antiga. Então é o que marca essa propriedade dessa família aí antiga, desses ancestrais dele, né? Esta aldeia, ela é próxima de Vila Clara e também da cidade de Oliveira. É só para se situarem neste ambiente ali da história dessa narrativa de Eça de Queiroz. Através dessa narrativa é possível acompanhar toda a vida daquelas pessoas ali de Portugal do século XIX, e tanto a vida econômica quanto a vida social e política daquelas pessoas que vivem ali em Portugal, através desse personagem aqui. A narrativa ela é escrita em terceira pessoa, é um narrador onisciente. Gonçalo Mendes Ramírez, que é o personagem principal dessa obra, ele é convidado por um amigo dele lá da época de Coimbra, de onde eles estudaram, para escrever para uma revista nova que ele vai lançar. Esse amigo dele é o José Lúcio Castanheiro. Ele pede para o Ramírez, para o Gonçalo Ramírez, porque ele é o último fidalgo ali de Portugal e ninguém melhor do que ele para resgatar este amor pela pátria, que era Portugal. Vamos lembrar que essa obra se trata do realismo. E ele vai pedir para esse Gonçalo escrever uma obra para ele publicar nos anais dele de literatura e de história. E o Ramírez, né, o Gonçalo Ramírez, ele era uma pessoa muito dedicada, né, nessa parte acadêmica, e também tinha gosto por fazer aí pesquisas, investigações acadêmicas. Então ele falou, tudo bem, vou conseguir fazer, vai ser moleza, já tenho até a obra pronta, bem dizer, né? E ele começa a pesquisar então toda essa linhagem da família dele, todos os seus ancestrais. Ele até descobre um poema de um tio dele que foi escrito entre 1845 a 1850, esse poema chamava A Torre de Santa Irineia, que era justamente o ambiente em que ele morava ali. Então ele pega esta obra do tio, este poema, para poder ter ideias para criar a obra dele que ele ia escrever para esse amigo. E ele resolve dar o nome para essa obra dele de A Torre de Dom Ramírez, ou seja, continuando aí com essa história da família. E nessa obra que o Gonçalo está escrevendo, ele traz como personagem o Truquetezindo Ramírez, que era um
fidalgo, ele era um cavaleiro do século XII e amigo e alferes mor de Sancho I. Então, olha aí aqui essa confusão, né? E ele vai trazer esse personagem ali como um dos grandes heróis deste período do século XII, que pertencia aí a esses ancestrais dele, e ele vai trazer como personagem dessa obra que ele está escrevendo, que é uma novela histórica. E ele está ali pensativo, escrevendo essa obra, e aí tudo começa então a se desenrolar. Através dessa novela que ele está escrevendo e através das ações que vão ocorrendo na história ali de Gonçalo Mendes Ramírez, é possível traçar toda a história de Portugal deste período do século XIX. Isso é muito comum nas obras do Eça de Queiroz. Então é muito fácil perceber o que está acontecendo, tanto na política quanto na economia e na sociedade portuguesa deste período. Então, para um leitor atento, vai perceber todas essas críticas e essas ironias que ele faz em relação a essa sociedade portuguesa. Uma das coisas mais importantes que Eça de Queiroz vai trazer aqui é justamente esses dois contrapontos de trazer este Gonçalo Ramírez, que é um homem comparado, é um homem que não tem dignidade e é um homem covarde, comparado aos ancestrais dele, que eram pessoas dignas e também pessoas valentes, pessoas heróicas. No fim, ele consegue escrever a obra, ele consegue entregar esta obra até antes das eleições, que era algo que ele estava almejando. Ele consegue também se candidatar a deputado de Vila Clara. E ele fica se perguntando, depois que ele consegue chegar no posto que ele tanto almejava, ele fica se perguntando do que vale ser deputado de Vila Clara, né, quanto a outras vidas muito mais importantes. Eu até separei um trechinho aqui para ler para vocês, na página 255, que ele fala assim, do que ser, que importância que tem ser deputado de Vila Clara, né? Importante mesmo são outras vidas que as pessoas têm por aí, por exemplo, como pensadores que completavam a explicação do universo, artistas realizavam obras de beleza eterna, fisiologistas que diminuíam o velho sofrer humano, inventores alargavam a riqueza das raças. Então isso sim era importante. Veja que ele não via importância no cargo que ele estava ocupando, que era de deputado de Vila Clara. E, misteriosamente, ele abandona esse cargo, ele vai para a África, ele vai para Moçambique, e um tempo depois ele volta muito rico e ainda solteiro, né? Ele começa a obra com 30 anos de idade, ele começa a narrativa com 30 anos de idade, quando ele volta de Moçambique, ele fica lá um bom tempo e ele volta solteiro atrás de uma dama, né, uma donzela, que tivesse posses, que tivesse dotes, para que ele pudesse casar. E uma prima dele, a Maria tinha essa função de trazer sempre aí amores para a vida do Gonçalo Mendes Ramírez. E no final, João Gouveia vai trazer aí essa comparação entre o Gonçalo Mendes Ramírez com a história de Portugal, por ele ser generoso, por ele ser uma pessoa bondosa, porque isso ele era mesmo, mas muitas vezes ele foi covarde e ele se deixou corromper para conquistar as coisas que ele queria. Muitas frustrações que ele teve ali das pessoas que moravam ao redor dele, muitos confrontos que ele teve, ele fugiu desses confrontos, ele foi covarde. E depois ele chegava contando ali para as pessoas que moravam com ele, ele tinha um grande companheiro, que era o Bento, e a Rosa, que cuidava dele ali naquela propriedade. E quando ele contava essas histórias para os amigos, ele se demonstrava muito valente e ele sempre não queria deixar claro que ele tinha fugido como um covarde. Então, só teve uma vez que ele realmente enfrentou essas pessoas e ele foi valente, e isso fez com que ele fosse passado ali como um herói para aquela vila, para aquela aldeia que ele morava ali, e chegando até em Lisboa, né? Isso foi publicado até nos jornais, trazendo esse Ramírez como um homem valente, dando aí prosseguimento à linhagem dele, mas na verdade ele era muito covarde. Então é uma obra belíssima, é uma obra que eu diria
difícil de ler, principalmente nas primeiras 20 páginas, porque ele vai trazer vários nomes aí da família dele, desses ancestrais da família Ramírez, então o leitor tem que ficar muito atento, mas é uma obra que vai trabalhar muito a questão da metalinguagem. Então a metalinguagem ela é muito presente aqui porque é a obra dentro da obra, isso fica muito claro aqui, porque é o narrador, né, escrevendo uma outra obra que está aqui e ele vai misturando essa narrativa. Então, se o leitor não ficar muito atento, ele se perde com as histórias. Mas é uma obra belíssima, vale muito a pena ser lida e eu diria que mostra essa maturidade deste grande autor que é o Eça de Queiroz. E é uma obra do Eça de Queiroz que vai para minha estante como mais uma obra dele lida. E é um autor que eu admiro bastante, eu gosto muito de Eça de Queiroz. E futuramente ela pode ser até pedida aí nos vestibulares. Ela não está na lista agora de 2023, mas é uma obra que vocês vão ter uma ideia de como que é a escrita do Eça de Queiroz. Então vale muito, muito a pena e ler com esse olhar crítico de como ele desenvolve, de como ele tece essa narrativa nas obras dele. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, coloquem, escrevam aí, mandem para mim as dúvidas de vocês. E é isso. Um beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.